Saúde, seu irmão, na paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Que o Senhor esteja com todos nessa noite, aleluias. Que o Senhor venha estar na vida de cada irmão, cada irmã nessa noite. Bem-aventurada esperança aos irmãos, bem-aventurada esperanças às irmãs, aos jovens e às crianças. Que o Senhor esteja na vida de cada irmão, de cada irmã. Que as palavras nessa noite venham trabalhar na vida de cada irmão. Assim agradeço ao Senhor Jesus Cristo. Eu convido os irmãos para ler a palavra nessa noite de São Lucas, capítulo 16, verso 19. Capítulo 16, verso 19. A parábola do rico e do Lázaro. É Jesus Cristo que está falando para os discípulos. Aleluias. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em dormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seio. E clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou adormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Roga-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de atormento. E disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ão. Porém Abraão lhe disse: Se não ouve a Moisés, aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém, glória a Deus. Pai, Senhor, venha falar conosco através da Tua palavra, Senhor Jesus. Só pedimos a Tua presença, o Teu Espírito a tocar na vida de cada irmão, de cada irmã. Que o Senhor venha trabalhar cada vez mais, Senhor Jesus. Que o Senhor venha usar, Senhor Jesus, como um canal para levar a Tua palavra, Senhor Jesus. O Senhor venha derramar unção sobre mim e
sobre todos que estão aqui, todos os ouvintes que estão para ouvir a Tua palavra, Senhor Jesus. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, falar nos corações, nas tábuas de cada coração desses irmãos que estão aqui, glória a Deus. Que eu venha ser menos importante, o Senhor mais importante. Que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer. O Senhor venha me usar, Senhor Jesus, para trazer a palavras, Senhor Jesus. Só pedimos a Tua presença, Senhor Jesus, o Teu poder de curar as enfermidades também. Que o Senhor venha trabalhar através das orações dos irmãos que clamaram, Senhor Jesus, pelo Teu santo nome de cura, de libertação, de transformações na vida daqueles que estão lá, Senhor Jesus, no mundo das drogas. Aqueles que oraram para aquele familiar que está no álcool, Senhor Jesus. Que o Senhor venha libertar, Senhor Jesus, nesta noite. Te agradeço em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém e amém. Quero usar como tema nessa noite. O tema nessa noite quero usar como o rico no inferno e Lázaro no paraíso. Esse é o tema dessa noite. Quero conversar com os irmãos de forma breve sobre tudo que eu vou relatar nessa noite. O que haverá depois da morte? O que haverá depois da morte? Creio que muitos já pensaram sobre isso, mas vou entender ao dirigir-se a palavra durante a pregação. Aleluias. Essa parábola não é uma figura ou uma fantasia. É uma realidade. É mais do que uma realidade. É uma verdade. É Jesus que está falando com os discípulos e para nós nos dias de hoje. Essa história não foi inventada por homens, nem fabricada por igrejas, aleluias, glória a Deus, mas sim por nosso Senhor Jesus Cristo, amém, glória a Deus, aleluias. Muitas igrejas não vão gostar de ouvir uma mensagem assim, nem em qualquer lugar que eu estiver pregando, mas eu faço através das orações, se não pedir para o Senhor. E quando Ele manda, eu devo falar, pregar. Muitos, glória a Deus, não quero ouvir hoje, mas eu não tenho escolha. Não é da minha conta agradar uma multidão. Meu negócio é pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Tenho que fazer o que o Senhor manda. Amém? Glória a Deus. O rico não foi para o inferno porque ele era um homem rico. Ele foi para o inferno porque ele não permitiu que as suas bênçãos de Deus trouxessem ele para Cristo. Ele não tinha Jesus no seu coração e na sua vida. Quer dizer que Deus era a sua riqueza, seu Deus era o seu dinheiro, seu bem material, esse era o seu Deus. Lázaro não foi para o paraíso porque ele era um obediente, obedecia a Deus. Ele foi para o céu porque ele não permitiu que a sua pobreza que se afastasse de Cristo. A pobreza não leva ninguém para o céu. Ele tinha Cristo em seu coração e na sua vida. Ele era um verdadeiro crente reto aos olhos de Deus. Ele vivia para Cristo e Cristo vivia nele. Ele era um mendigo para o mundo, que o mundo sempre falava, criticava talvez ele. Mas para Deus ele era uma joia preciosa, muito valor. Quero dizer nessa noite que há dois lugares somente para a eternidade: o céu ou o inferno. Ambos são eternos, e num deles, meu amigo, você vai passar a eternidade. Glória a Deus.
a segunda chance depois da morte. Isso está na Bíblia. O homem está ordenado a morrer uma só vez. E não tem como mudar esse destino. A sua alma interna está sendo balançada numa balança. Eu quero dizer nessa noite que o Espírito Santo falou uma vez para mim que há uma balança entre o bem e o mal. Há uma balança que pesa o fardo leve, que é do bem-aventurados. E também pesa o fardo pesado, que é do mal, dos maus caminhos. Mas na balança centralizada, pesando o fardo dos bem-aventurados, o fardo leve. Quando começa a pesar o fardo de um homem que virou um varão, um fardo leve, e esse varão ele anda em santidade. É um varão que tem suas vestes limpas, ele é reto, é um crente de orações e muito jejum. Ele ama o seu próximo, ele vive para Cristo e Cristo vive nele. Seu nome está escrito no livro da vida e no livro das boas obras. Ele está salvo. E esse homem, glória a Deus, porque ele foi reto. E a balança é centralizada, a balança. E ele é leve. Mas quando pesando o fardo dos maus caminhos, esse homem, glória a Deus, ele vive para o mundo, se torna um ímpio, adora as coisas do mundo, ele anda no adultério, na vida do alcoolismo, na vida das drogas, na vida louca, no sexo lícito, na prostituição, na inveja, na mentira enganosa. Essa balança já passou um pouco do peso e quase no final. Mas há uma podridão do pecado nesse homem. Deus tenha paciência. Deus anda 1, 2, 3, 4, 5 milhas, até 100 milhas para que esse homem largue do seu pecado. Aleluia. Para largar do pecado, o salário do pecado é a morte. Mas o ímpio não quer largar de seus motivos sujos. Ele não quer largar, glória a Deus, ele prefere viver na prostituição das coisas. Seu coração é um coração de pedra e a balança chega ao final. Seu destino é para o abismo, passando mais para a profundeza do inferno, no Hades. Porque o salário do pecado é a morte. Deus já terminou sua paciência, não quis. Quero dizer nesta noite que no portais da glória os anjos não se alegram quando um ímpio vai para o inferno. Deus não se alegra quando o ímpio vai para esse lugar. Mas para o outro lado da balança, quando aquele varão foi reto, e a alegria nos céus quando o homem aceita Jesus, quero dizer nessa noite, bem, é para se afirmar. É festa nos céus quando o justo, um varão, está no livro da vida, no livro das boas obras. Eu creio, acredito que no diabo tem um livro negro, o livro da condenação. E ali, glória a Deus, quero dizer que deve ser terrível, horrível, quando o homem vai para esse lugar, glória a Deus. Está nas mãos do diabo, na mão de Satanás, o sujo, o maior assassino do mundo, o causador de todas as drogas, de todo ódio, ele é o ator, investigador de todo o crime. Ele é o planejador, ele é o destruidor.
Eu não estou aqui, glória a Deus, para perturbar a tua alma. Eu estou aqui alertando você que você precisa buscar a Deus, reconciliar com Deus e se preparar para aquele dia, aquele grande encontro com Deus, porque você e eu estamos marcados para um dia morrer. Quer dizer que ainda há esperança em suas vidas ser transformadas. Larga do velho mundo, vive para Cristo. Somente Ele, glória a Deus. O rico ali, glória a Deus, eu não quero dizer que o rico ele matou, ele fez crime ou alguma coisa. Não. É porque ele amava o dinheiro, tinha amor ao dinheiro. Talvez aquele rico ali se alimentava e andava em grandes festas, vivia todos os dias na fartura. E tudo os seus bens fazia o seu Deus. Os bens que possuía era seu Deus. As grifes mais caras ele andava na moda. E a festa continuava a todo momento sem Deus. Quer dizer nessa noite que o homem com a sua ganância vende a sua própria alma por amor ao dinheiro. Milhões e milhões de homens e nações vendem sua própria alma por amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quer dizer que por trás de todo pecado que está no mundo está o dinheiro. Todo mundo que peca tem amor ao dinheiro. Quer dizer que não é pecado ter um bom salário, tu ter um bom dinheiro guardado, porque você buscou, glória a Deus, mas sempre foi fiel a Deus, sempre botou Deus em primeiro lugar. Não é pecado ter um bom carro, tu estudou para isso. O que é pecado é ter amor ao dinheiro, mas tem muitas pessoas que foram abençoadas por Deus e depois se esqueceram de Deus, se afastaram de Deus e não faz mais as suas obras para a igreja. Quer dizer nessa noite que o diabo tem um plano para matar você. Mas eu creio que o Espírito falou através dessa noite, desse homem que está aqui pregando esse evangelho, que o Espírito Santo foi ao teu encontro que conquistou para ouvir esta palavra, te alertando que você é uma alma preciosa para Deus. Eu quero dizer nessa noite, meus irmãos, que muitas pessoas não parecem entender que o mundo não pode compreender porque vive cego, enganado, que o maior assassino de todos os tempos, dos séculos, é Satanás. É ele mesmo. Ele é o destruidor. Ele é o arco inimigo de Deus. Ele é o assassino a sangue frio. Na linguagem humana hoje podemos falar isso. Em João 8, verso 44, vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se afirmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Satanás não está de brincadeira, aleluias, como eu acabei de ler aqui na Bíblia. E também no capítulo 10, verso 10, me lembrei, Jesus disse que o ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir. Ele quer destruir tudo, glória a Deus. Somente Jesus para nos livrar de todo esse mal. Tem que viver para Cristo. Essa parábola é o símbolo da jornada da vida. Para onde está indo a sua alma? Se caso você morrer, a sua alma é imortal. Daqui a 1000 anos, a sua alma estará viva. Aleluia. Somente Jesus pode levar nós para o outro lado.
da vida. Aleluia. Somente Jesus, glória a Deus. Eu vou continuando achando aqui, eu me lembro, glória a Deus. E somente Jesus nos leva para o outro lado da vida. E o pobre, glória a Deus, Lázaro, está no seio de Abraão. Está salvo, glória a Deus. Ele não olhou para as suas dificuldades, pobreza. Aleluia. Lucas 16. Não olhou, glória a Deus. Ele se afirmou, tinha Jesus no seu coração. E tudo isso, glória a Deus, quando a pessoa não tem Jesus no seu coração, o inimigo trabalha para arrastar a pessoa para um abismo. Aqui no verso, acabei de achar, no verso 24, aqui na parábola do rico do Lázaro, e clamando disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Por esse pouco tempo, quando os dois morreram, Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico foi para o Hades. Já nesse período de tempo, ele pedia para Lázaro molhar seu dedo na água, para ele refrescar a sua língua, que estava em tormento. Imagina desde a época de Noé. Noé pregou, alertou aquele povo por um certo tempo, mas ninguém quis ouvir Noé. Quando veio o dilúvio, só salvaram Noé, sua esposa e seus filhos. E aquelas pessoas que praticavam adultério, prostituição, alcoolismo, morreram todos no pecado. A Bíblia diz que somente foi Noé, sua esposa e seus filhos salvos. E as pessoas talvez que estavam ali junto com seus filhos, que era a esposa dos seus filhos, todos eles estão ali, glória a Deus, no inferno. Passaram quase 6.000 anos, ainda estão sofrendo no inferno. E aqui no capítulo 17 de São Lucas, depois da parábola, capítulo 17, eu vou ler a partir do 26, verso 26, capítulo 17, verso 26. Depois a parábola que acabei de ler. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Também, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam e compravam, vendiam e plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Veja bem, meus irmãos, jovens,
Todos esses que Sodoma e Gomorra, não li aqui Gomorra, mas Sodoma e Gomorra, todos eles pecaram. Mas o dia que Ló saiu da cidade, ali choveu no céu fogo, enxofre, consumiu com todos esse povo que morreram no pecado, que comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até no dia que Noé entrou na arca, veio o dilúvio. Assim também esses dois lugares que eu falei, Sodoma e Gomorra, diferente. Eu acredito que hoje em dia está ainda pior ainda, que é muito adultério, pessoas passando fome na África, pessoas que pregam o evangelho distorcido, pessoas que estão pregando o evangelho, vendendo a palavra e o sangue de Jesus. Quer dizer que todos que falam de Jesus serão salvos, mas a palavra diz que larga a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Não vai ser de qualquer jeito. Aleluia. Digo-vos que naquela noite terão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, e será tomada e a outra deixada. Há dois homens no campo, um será tomado e deixado o outro. Não vai ser de qualquer jeito, não, glória a Deus. A pessoa tem que estar em santidade, porque Deus é santo, Jesus é santo. O Espírito trabalha entre a pessoa que está em santidade e veste limpa. Aleluia. Em Apocalipse, creio que é no capítulo 20, que eu vou ler agora uma passagem. Capítulo 20, verso 13. Capítulo 20, verso 13. E deu ao mar aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Verso 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. No verso 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Eu vou ler o capítulo 21 e o verso 8. Mas quando aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicários e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre, e que é a segunda morte. Isso diz tudo, glória a Deus. Há muitas pessoas que vivem no adultério, na prostituição, como falei, na balança, estão pecando. Os beberão que bebe, que não quer largar do álcool, vão ser lançados nesse lugar. Aqueles que não querem ser libertos do vício das drogas, da cocaína, do crack, na maconha, todos os tipos de droga. Mas aquele homem que é alcoólatra, chegar aos pés do Redentor, dar o seu coração para Jesus fazer a morada, se entregar aos pés de Jesus e se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus, serão salvos.
Assim como aquele drogado vinha aos pés do Redentor Jesus, dá o seu coração para Jesus, viver no seu coração e viver para Cristo, aceitar Jesus, se arrepender dos seus pecados, será salvo, aceitar Jesus. Essa mulher que vive no adultério, na prostituição, se ela se entregar aos pés de Jesus, aos pés do Redentor, Jesus não aponta dedo nem para essa pessoa, nem para aqueles que eu já falei, mas se chegar aos pés de Jesus, se arrepender dos seus pecados, dos seus motivos sujos, viver para Cristo, aceitar Jesus, será salvo. Pai, o que eu quero dizer, Senhor Jesus, que esse Jesus Cristo é amor, que Jesus disse que aquele que buscar o Senhor Jesus será salvo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus disse que é necessário nascer da água e do Espírito Santo, pois que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Somente Jesus dá vida. Jesus é o pão da vida. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a porta das ovelhas. Jesus é o bom pastor. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a videira verdadeira. Nós precisamos de Jesus. Amém, glória a Deus. O que eu quero dizer nessa noite, que não soube se expressar, creio que o Espírito Santo falou no coração de vocês. Eu somente sou um canal, não sou nada, mas Jesus sim, o Espírito Santo veio e falou com alguém aqui nessa noite. Eu creio nisso, que Jesus falou no seu coração. Ele está te chamando, glória a Deus, vir para Cristo. Assim eu peço e agradeço ao Senhor Todo-Poderoso. Agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.